Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e apresentadora do Chave Mestra Podcast. Esse podcast que eu sempre tenho a honra em fazer parte, eu sempre falo aqui, porque realmente eu aprendo com cada um dos nossos autores. São os autores da editora Chave Mestra, nós que estamos em Alphaville, São Paulo. A gravação, o nosso estúdio é aqui em São Paulo, mas nós estamos em muitos lugares e não só Brasil, mas diversos países com as nossas publicações. Estamos chegando à marca, talvez, quando você assistir esse vídeo, a gente já tenha passado. Mas agora, no momento de gravação, 2026, a gente está em junho. Estamos chegando à marca de 5.000 escritores, 5.000 autores. Imagine quanta vida a gente está levando para muita gente. E eu falo vida que é no modo geral mesmo. Porque quando a gente fala de vida espiritual, de finanças, de emocional, de tudo que a gente fala aqui na editora, é vida. Porque muitas pessoas, muitas vezes por causa de uma questão financeira, terminam um relacionamento. Uma questão emocional, sai do trabalho. Você vê que tá tudo ligado? E o podcast não é meu aqui, mas eu sempre trago para vocês aqui no início um pouquinho sobre a importância de se ter um livro, a importância de se ter uma publicação com temas tão relevantes, porque a gente não fala só sobre nós. E eu falo a gente porque eu também sou escritora aqui da editora, mas todos os nossos autores, eles não falam só deles. Não é sobre eles, mas é muito além deles. Tem comunidades, são mentores, eles estão no palco e muitos deles, eu já entrevistei muitos deles nesses tantos anos que eu tô aqui na editora. Não é sobre um umbigo que a gente fala, não é só sobre eles. É assim, uma comunidade, é uma nação, é muita gente que eles estão transformando vidas. E vamos embora já logo para entrevistá-la, porque a gente tem muito assunto aqui para falar, viu? Eu quero agradecer vocês que estão comigo, mas também a minha equipe. A Eli que tá aqui comigo, tudo bom, Eli? A Eli que tá ali, ó, só nos bastidores, nos cortes de câmera. A Joyce que também tá no agendamento e ela fica só de olho aqui na gente, viu? Porque se deixar eu faço 4 horas de podcast. E a gente vai entrevistá-la aqui com muita honra que eu recebo. Falar do capítulo 11 de um livro lindo, que eu já mostro a capa para vocês. É Forjada na Dor do Luto, Direcionada ao Propósito. Um tema muito delicado, mas tão necessário que ela entendeu que precisava escrever por algum motivo que ela vai falar pra gente. E é desse livro incrível, Chamadas como Esther, volume 3, O Tempo do Propósito. Gente, que capa linda, né? Imagine o conteúdo. Ó, vocês sempre conferem aqui comigo, eu sempre tô mostrando, né? E sempre faço isso aqui, ó. Cheirinho de novo, o lançamento é hoje. Eu peguei primeiro que ela o livro, hein? Eu sempre brinco com elas, depois eu mostro aqui, claro. Mas hoje é o lançamento e é um dia incrível. Saindo daqui do podcast, elas correm pra lá, ó. Correm pro lançamento, se encontram, tiram fotos. É um momento lindo. E que se você não acompanhou ainda, pode entrar lá no nosso Instagram. Aqui você tá no nosso canal do YouTube. Vai lá no Instagram pra você conferir tudo. Editora Chave Mestra. Já falei muito. Vamos falar com ela e receber com muito carinho Fabi Paranhos. Tudo bom, Fabi? Estou bem, graças a Deus. Que bom. Prazer estar aqui. Que ótimo. Já tá preparado que eu vou perguntar bastante? Estou preparada, porém não posso me emocionar, né? Pois é. Porque escrever esse capítulo, a gente voltar ao passado, né? De tudo Exato. aquilo que nós vivemos. E como que foi pra você, antes da gente falar do que tem neste capítulo, que a gente já sabe, claro, que a gente fala da dor do luto, mas a gente também fala de propósito. Como foi pra você pra escrever um livro? Por que veio essa decisão? Você queria, não queria? Como que foi? Débora, eu nunca sonhei com isso, para falar a verdade. Uhum. Eu nunca me vi nesse lugar. Mas eu falo que nós sonhamos os sonhos de Deus, porque antes de eu sonhar, Deus sonhou por mim. Então eu fui, né, tudo começou que eu fui no lançamento de um livro de uma amiga minha, pastora, lá em Maringá, e lá estava uma das meninas, né, até quero agradecer aqui a Que Marissa, legal. minha amiga, que me deu tanto apoio para que eu escrevesse o livro, e ela me convidou. Ela sabendo da minha história, né, ela falou: "Fabi, por que que você não escreve a sua história? Por que que você não conta o seu testemunho para edificar as mulheres?" E eu Sim. falava não para ela, eu não me achava capaz. E eu falei não. Então ela me chamou em uma vez, num primeiro, num segundo. Aí quando veio o Chamadas para Esther, me chamou a atenção o título. E aí o primeiro volume ela me convidou, o segundo, quando foi no terceiro volume, algo ardeu dentro de mim. E foi então que eu orei
e pedi confirmação do Senhor. E daí o Senhor confirmou comigo e eu aceitei esse desafio. E foi assim que tudo começou. E estamos aqui hoje, né, já falando tanto de um propósito, porque já é o que tá aqui, ó, o tempo do propósito, porque você vê, até pra escrita você falou: "Não, ainda não é esse, É, ainda", até nisso, foi. Deus ele faz de uma forma linda e maravilhosa com cada um de nós, né, é o Sim. tempo em que a gente tem também pra ressignificar muita É coisa, que, né. Deus, ele nos valoriza muito mais do que nós. Nós não acreditamos, nós não sonhamos, mas ele vem e sonha e nos entrega algo extraordinário, né. Ótimo. Não é? Quando nós decidimos caminhar com ele tem tudo pronto para nós. Então eu creio que eu estar aqui hoje com você já estava nos planos de Deus. Sim. E como que foi para você depois para colocar tudo que você pensou ali na escrita? Você já tinha esse desejo de escrever sobre esse tema, porque é delicado, mas você Então tinha isso? então vamos lá. Quando ela me convidou, ela queria que eu contasse a história da minha filha que faleceu, que até então ela queria que eu falasse sobre, a adoção. Eu tive uma filha por 20 anos, adotada, com paralisia cerebral. E ela queria porque ela conviveu comigo, a Marissa conviveu comigo que Ah, nós tá. éramos da mesma igreja. E quando depois de muitos anos, eu saí, fui para outra igreja, e ela me reencontrou, ela falou: "Fabi, conta a sua Que história legal. da adoção, de como você adotou a Luana, né, de tudo que você passou com a Luana por ser especial, o mesmo amor que você tem, porque eu sou mãe de 5 filhos. E a Luana foi a minha segunda, e depois da Luana veio os outros 3, e o amor sempre foi o mesmo. Então ela queria que eu contasse sobre Isso. isso. Uhum. Só que daí eu busquei do Senhor a confirmação para escrever o livro, como eu relatei agora há pouco. E Uhum. foi então que o Senhor me disse assim: "Você vai sim escrever o livro, mas você não vai contar sobre a adoção. Você vai falar sobre como eu te levantei no luto, como eu usei da sua dor para transformar num propósito, Olha só. como eu te fiz crescer ministerialmente, porque hoje, através de Uhum. tudo que eu vivi, eu acabei crescendo no meu ministério. Então o Senhor fez isso comigo, de eu estar hoje em posições que eu estou, ocupar lugares que eu ocupo, sentar em mesas que eu sento, é tudo um propósito que Deus tinha. Então Ele colheu as minhas lágrimas e transformou num propósito. Então Ótimo. quando eu fui convidada para um título, para Ótimo. escrever algo sobre o que, né, sobre uma coisa, mas o Senhor mudou. E aí esse capítulo foi escrito literalmente pela confirmação do De Senhor. Foi Deus. Deus que me direcionou a escrever, porque é uma forma de estar ajudando outras mulheres que passam por essa dor. Porque, Uhum. Débora, a dor do luto, ela não é apenas o luto de perder alguém, não é apenas o luto de perder alguém, é um casamento que você passa pelo Nossa. luto, é a vida financeira quando tudo tá difícil, até mesmo uma amizade que se desfaz, até o ministério, né. Às vezes você passa por um problema no ministério, você tá vivendo um luto. São tantas perdas na nossa vida, e é isso que Deus quis, através do meu capítulo, através dele, de alcançar mulheres, alcançar pessoas, eu digo mulheres, mas alcançar homens, Sim. mulheres que estão passando pela dor do luto, mas que a gente encontra um propósito nesse caminho. Que Deus, quando Ele nos encontra, Ele faz tudo novo, Ele refaz, Uhum. é um recomeço. E eu orava muito para Deus na época, eu orava, eu pedia para o Senhor: Senhor, me tira desse lugar que eu me encontro, Uhum. dessa tristeza, dessa angústia. E o Senhor começou aquele vazio ser transformado pela presença, ser ocupado pela presença dele. E foi assim que eu comecei a Ótimo. escrever. E como que foi pra você? Tem muita gente que quando eu entrevisto aqui, que fala: "Eu achei que não tinha tanta história pra colocar no livro. Depois que eu comecei a escrever, eu queria até, ir para o capítulo do vizinho, porque tinha muita história e não tinha que tirar". Com você foi o mesmo? Tinha muito, você conseguiu escrever no número de páginas certo? Como que Olha, foi? não.
eu tive que reescrever, eu tive que deletar muita coisa, porque, sabe, para mim, reviver toda aquela história, É. né, foi no ano da pandemia. Eu E é vivi muito, recente também, né? eu vivi muita coisa. Fazem 5 anos que ela faleceu. Então, assim, pandemia, a gente já estava, o Brasil, o mundo estava passando por um processo muito difícil. Então, de repente, veio essa ausência da Luana na minha vida. E o chão, para mim, tinha se aberto. Então, eu estava com o marido dentro de casa, porque não podia trabalhar, comerciante, dono de um hotel, o hotel Nossa. fechado, não podia funcionar. O pai dentro de casa, porque não estava bem, né, meu pai tem diabetes e estava passando mal em casa. Meus outros filhos todos, imagina, Uhum. dentro de uma casa. Olha só, 5 filhos, eu e meu marido 7, 8 pessoas, né. Então você imagina aquele momento ali. Então era um momento já difícil na É. pandemia, já estava difícil. Aí de repente, se estava difícil, o pior estava por vir. Uhum. Porque nada se compara, Débora. Nada se compara com porque perder um filho. Nada se compara. Uhum. Disse que eu não ia me emocionar. É. Desculpa. Imagina. Mas, de todas as dores que eu vivi na minha vida, e eu tenho muitas coisas para contar. Se eu fosse, eu poderia escrever outros livros. Muitos desafios, muitas vitórias, muitas lutas, mas a maior delas foi perder a minha filha. Uhum. Foi passar pelo luto. E eu passei pelo luto sozinha, porque, como eu falo, foi numa época que ninguém podia se abraçar, ninguém podia visitar, ninguém podia estar um na casa do outro. Eu não estava trabalhando em local físico, eu sou professora. Nós estávamos, dando aula, online. Então, no começo foi muito difícil para mim, porque eu passei sozinha literalmente. Eu olhava para o Uhum. meu marido, como que eu ia chorar para o meu marido se ele estava na mesma dor? Os meus filhos na mesma dor. Nossa. Inclusive eles Uhum. falavam para mim assim, "Mãe, como que mãe, não é só você que está sofrendo, a gente também está sofrendo. Essa dor não é só sua, nós estamos na mesma, né, no mesmo estado que você". Então sabe o que que eu fazia? Eu ia para o meu quarto, abraçava o meu travesseiro e eu chorava com Deus. Eu passei 1 mês indo todos os dias no cemitério. Todos os meses eu ia no cemitério. Até que o Senhor falou assim: "Chega, chega, não precisa você estar aqui todos os dias". Eu fiquei sem dormir. Desculpa. Imagina, fica à vontade, pode tomar uma água. E a gente que eu vou aproveitando para falar também, é muito importante que a gente veja histórias como essa para você entender, porque às vezes você vê o nosso escritor aqui e falando de uma história e que não teve dor, teve Muita, dor, teve muita dor. Foi a luta, pior dor da minha vida. mas ressignificou. Mas a lembrança ela é forte e é recente também, né? Então, e E aí aí Deus chegou pra você e falou: "Não, chega", não, porque você sentiu que ali você estava se afundando sim, muito na dor? porque eu ia todos os dias, é como se ela estivesse lá e ela não estava. Né, eu não ia trazê-la de volta, né. Eu ia pra lá chorar, e eu ficava lá a tarde toda, lá no cemitério, amanhã. E aí Deus falou no meu coração, falou assim: "Chega". Aí eu fiquei 2 meses sem dormir, sem dormir mesmo, tá. Eu Nossa. fui no médico que eu não conseguia dormir. E aí a médica queria me dopar, e eu não, fui para casa do meu pai, resolvi ir pra casa do meu pai. Meu pai estava comigo depois, né, só para um tratamento, depois ele voltou para Ah, Paranavaí, tá. que é próximo de Maringá, uma cidadezinha próximo, 60 quilômetros de Maringá, e eu fui para lá com as minhas crianças e deixei o meu esposo. Aí o meu esposo trabalhando, porque, nessa Foi época já voltando aos foi poucos. voltando aos poucos. E aí, Débora, quando eu estava lá no meu pai, um período, assim, eu não me recordo se foi 21 dias, se foi uns 20 e poucos dias, veio uma voz audível, mas audível, que falou assim pra mim assim: "O seu luto acaba aqui". Olha só. E aí eu me fortaleci e falei assim: "Verdade, Deus, porque o Senhor levou a Luana, mas o Senhor ainda deixou o Paulo, que é o meu esposo, o Senhor deixou o Davi, o meu caçula, a Emanuela, que hoje está com Uhum. 13, a Camila, 20, e o Caio, meu mais velho. Então, eu ainda fiquei com 5 para eu cuidar, e mais o meu pai, a minha sogra, que também, né, a gente também dá um suporte para ela. Então eu voltei, assim, sem entender nada,
o meu pai, sem entender nada, o meu pai, nós acordamos, eu levantei, arrumei as malas, falei, pai, eu tô indo embora. Mas como assim, você não veio para ficar um tempo? Não, pai, eu tô voltando para casa. Eu preciso voltar. Eu ouvi do Senhor que eu preciso voltar. Montei no carro com as crianças e fui para Olha minha só. casa. Quando eu voltei, eu encontrei uma situação caótica. A minha igreja, qual eu era líder, eu fazia parte da liderança da igreja, eu era líder de mulheres da igreja, mas líder local. A minha igreja estava 22 famílias com o Covid-19, Meu Deus. precisando de apoio, precisando de ajuda. Ali começou o meu ministério, porque daí eu comecei a cuidar daquelas pessoas, levando medicação, eu e meu esposo, muito companheiro. Eu levando medicação, levando alimentos, deixando na porta, inclusive meus pastores. O meu pastor, ele estava com depressão. Eu entrei no apartamento, eu orei por ele, porque ele não tinha condições nenhuma de ficar sozinho, porque a esposa, a pastora, estava na UTI. Quem fez a ponte Uhum. médico com a família, fui eu cuidando da esposa dele, da pastora. Veja só, eu já não estava mais me lembrando do luto, eu tive que ser forte para cuidar de Ótimo. quem estava precisando de mim. E ali começou. Foi começando o meu E foi aos ministério, foi poucos. começando. De repente, eu já fui consagrada à diaconisa, aí eu já me tornei a líder da intercessão regional. E eu tenho um carinho muito grande pela a minha líder nacional, a Jean Simplício, a pastora Jean Simplício, porque nesse período também que daí eu me reergui, eu Uhum. ressignifiquei e eu comecei, né, a reescrever a minha história, Deus, Sim. né, começou a reescrever a minha história, nós fomos convidadas a participar de um evento em Brasília que era só líderes da rede de mulheres, a UFEBRAC, e do Brasil todo. Então, era um evento nacional. Tá. E ela me pediu que eu escrevesse um texto falando sobre recomeçar. Eu Olha me só. lembro como se fosse hoje, que ela falou assim, Fabi, ninguém melhor do que você para escrever sobre recomeçar. E eu escrevi. Aquele texto foi adaptado num vídeo e foi a abertura do trabalho. E ninguém sabia que era meu texto. E até então ninguém sabia. Só que agora ele está no Ah, QR Code. que Esse QR Code que legal! está no meu capítulo Tá, é esse texto que está lá no meu Instagram, né? Eu escrevi, eu passei para lá, né? Postei esse texto tá. lá e foi ali. Ali começou verdadeiramente o meu ministério. Como hoje eu sou líder regional, eu trabalho com mulheres hoje, eu ajudo mulheres a se levantar, eu ajudo as mulheres a se ressignificar. Eu cuido de pastoras, eu não sou pastora, mas eu cuido de Sim. pastoras, eu cuido de líderes, mas assim, o meu foco mesmo é mais as pastoras. Né? E as líderes também eu cuido da regional, da minha, lá do meu estado, da regional Noroeste, lá Uhum. do Paraná. E foi assim que começou tudo, né? O meu ministério Hã, começou aí. e olha só, né, e o que ela tá falando do QR Code é esse aqui, ó, o QR Code tá aqui, pra quem adquirir depois o livro, vocês vão ver melhor, vão lá no Instagram pra adquirir teu livro. Pergunta também pra ela lá no Instagram ou a equipe, ou ela vai estar colocando lá pra vocês também como adquirir o livro, e aí quando vocês comprarem o livro, tem aqui o QR Code, vocês vão saber tudo. E também pra você conhecer não só a história do livro, mas todos os trabalhos que ela realiza hoje com as pastoras, com mulheres, enfim. E como você disse também, eu acho importante a gente frisar que por mais que o trabalho seja com mulheres, mas quando uma mulher se posiciona, a família Sim, inteira vai sim, junto, com porque são certeza. pessoas que são É bem impactadas, isso. né. E eu quero dizer assim, sabe, Débora, que às vezes a gente está passando por um momento tão difícil como foi o meu momento, que foi muito difícil. Eu falei que que eu sofri, eu passei pelo luto sozinha. Eu passei mesmo pelo luto ali sozinha. Só que eu fui levando, assim, eu fui cuidada, eu fui Uhum. sustentada pela intercessão. Você entende? A pastora Jean Simplício foi uma das que intercedia para mim, mesmo eu estando lá no Paraná, ela estando lá em Recife, ela me Uhum. mandava áudios, ela intercedia, ela pagava o preço de oração pela minha vida. Eu tenho Uhum. certeza, ali na madrugada, sabe, sempre intercedendo pela minha vida. E eu também quero, assim, agradecer a pastora Joana, a pastora Joana, ela é a minha líder estadual da intercessão, que também me sustentou. Ela me É. sustentou
também pela intercessão. A minha pastora, uma pastora lá de Maringá, a pastora Josi, ela, na época, eu era líder, olha como que é, eu era líder local e ela era líder regional. E Uhum. no velório da minha filha, ela estava presente junto com a minha pastora. E ela fez o velório junto, os Hum. pastores, né? Ela, o esposo dela e os meus pastores fizeram o velório junto. E ali cresceu uma grande amizade entre eu e a Josi. E a gente brinca que hoje ela é o meu Paulo e eu sou o Timóteo. Por quê? Porque ela deixou de ser a líder regional e eu assumi no lugar dela. E caminhamos juntas até hoje. Exato. E também, na mesma época, a pastora Carla, que ela era a esposa do superintendente. Ai, a pastora Carla. Eu fui surpreendida pela pastora Carla. Ali que eu vi como que a gente, né, como que Deus mostra o amor dele Sim. por nós através de pessoas, né? Porque essas pessoas eu não tinha intimidade nenhuma com elas. Hoje eu tenho, Uhum. mas eu não tinha. E a Deus colocou no coração delas cuidarem de mim e me sustentarem com a intercessão. A pastora Carla deixou tudo na casa dela após uma semana da morte da minha Uhum. filha. Ela foi na minha casa tomar café comigo e me dar um abraço. Em época de pandemia, Débora. Hum. E ela se arriscou, ela foi. E ela foi, aquele gesto eu nunca vou esquecer. Então, essas 4 mulheres, elas fizeram toda a diferença na minha vida e no meu ministério. Isso. E hoje nós caminhamos juntas, ganhando o Brasil para Cristo, que nós somos da igreja O Brasil para Ah, Cristo. legal. Então, Uhum. nós aí estamos, né, todas alinhadas no propósito de Deus e Para caminhando levar isso. junto. E é muito importante quando você fala disso, porque nós estamos falando aqui de uma rede, não só rede de apoio, como se fala, porque a rede de apoio, ela faz muito isso de quando você está precisando de algo, não só com mães, não, mas com mulheres, com casais, que você tem uma rede de apoio, uma família, alguém Sim, que cuida de quando você não pode cuidar, é uma coisa, mas uma rede de apoio espiritual sim, é ainda outra. sim. Porque realmente tem coisas que é no espírito, é na oração, é no vamos caminhar junto, é no às vezes não tanto falar, mas é mais acolher, porque aquela pessoa às vezes não precisa ouvir, ela só precisa ser acolhida e ter um abraço. Só que tem muitas pessoas que deixam, e eu queria que você trouxesse um pouquinho disso também, que é o trabalho que você faz hoje, depois de tudo que te aconteceu, é de a pessoa também querer estar em mesas, em, conexão com pessoas e não viver isolada, porque a gente vive um para o outro e é para isso que Deus colocou as pessoas. Nós temos as nossas diferenças, mas nós juntos vamos nos completando e nos suportando, que não é quando o pessoal fala que suportar é suportar o outro, não, é dar suporte. Então, a gente tem isso de conviver e de ter essa comunhão justamente para isso. Porque quando você precisar, tem alguém que vai estar ali por você. Não que Deus não vá colocar, se você vive sozinho, isolado aí no seu canto, e de repente você não está nesse tempo de comunhão, Deus sempre vai enviar alguém. Mas que bom que a gente esteja nesse tempo, não é? Sim. De estar com pessoas que vai te direcionar num caminho que você pode andar, que já vivenciaram um luto ou uma dor, que podem te orientar. Então, esteja com essas mulheres, mulheres que estão andando juntas, você vê um propósito, foram unidas em um propósito e estão caminhando juntas. Quando acontece alguma coisa, Sim. uma tá levantando a outra, né. A própria palavra diz isso, né? Que nós não devemos caminhar sozinhos, sempre caminhar de 2 em 2. O ministério de Jesus foi assim. Quando ele pedia para os discípulos ir até determinada pessoa ou uma casa, ele sempre mandava de 2 em 2. Ele nunca mandava sozinho. Ele sempre Uhum. mandava de 2 em 2. E por quê? Porque eu não preciso ser forte o tempo inteiro. Eu não necessito Exato. ser forte o tempo inteiro. Vai ter sim as lutas, vai ter sim um momento que eu não estou bem, vai ter sim um momento de fraqueza, vai ter sim um momento de dúvidas. E Exato. aí, quando eu estou do lado de uma outra pessoa que também tem a mesma visão que eu, e ela pega na minha mão e fala assim: "Ei, vem cá, pega aqui na minha mão, eu vou caminhar com você, eu já fiz esse caminho". E nós, aqui no mundo, todas nós, não é eu, Fabi, não é você, Débora, não. Todas nós viemos com um propósito. Deus nos fez lá no ventre da nossa mãe com um propósito de vida. Exato. E nós precisamos fazer o caminho de volta para nos reconectar com Deus e descobrir qual o propósito que Deus tem com a minha vida nesse mundo. Exatamente.
Pra que eu vim no mundo? Eu vim apenas para Uhum. ser filha do Arthur, filha da Eurides, ter os meus irmãos, ser casada com o Paulo, ter os meus filhos? Não, tem Exato. um propósito muito maior. Então, quando nós estamos passando por algum momento de fraqueza, de luta, nós devemos sim dar espaço para poder outras pessoas nos acolher, cuidar de nós. E tem muitos líderes. É Uhum. muito triste falar isso, mas tem muitos líderes que pensam: mas se eu demonstrar fraqueza, o que vai ser da minha igreja? O que Exato. vai ser do meu rebanho, Às vezes né? aprenderam de uma forma também Que assim, nós né? nós não precisamos, né? Nós temos sim, que tem os momentos da pré-queda, né? Que a gente Sim. cai, levanta, cai, levanta. Olha eu E aqui, demonstrar né? vulnerabilidade também, Olha eu né? aqui, gente, eu era líder das mulheres. Eu já tinha uma liderança dentro da igreja. Eu já era líder. Eu já caminhava com Jesus, né? Eu já cuidava de pessoas, mas eu me vi num momento do luto sozinha. Eu Exatamente. me fechei, eu me calei, mas o próprio Jesus, né? O próprio É. Jesus teve aquele momento que ele foi pro deserto. Só que daí quando a gente volta andando por cima das águas, né? E eu falo no livro aí, é andando e Exatamente. chorando, né? Porque as nossas lágrimas e a nossa dor pode parecer para nós tristeza, Ótimo. né? Pode parecer tristeza, mas Parece, para mas Deus é. é ferramenta de trabalho. Muito, muito legal. Gente, a gente já tem que ir embora. Eu falo, quando tá ficando bom, eu olho para o tempo ali, eu já falo: "Já É. tá terminando", mas é bom, sabe por quê? Porque daí você vai lá conferir toda a história no livro, vai lá saber mais do trabalho dela. E quando eu falo trabalho, não é só trabalho no sentido profissional, não, é um trabalho lindo que é feito com vidas. E a gente fala aqui de quando você se conhece nessa questão pessoal, profissional, espiritual, nós somos um só, mas a gente tem diversas frentes que a gente precisa trabalhar. São os pratinhos que muitas pessoas falam que estão rodando ali, né, no modo sem tirando um pouco do espiritual para você que é mais racional, tem que cuidar. Tem que olhar para cada área da sua vida e falar: "Não, aqui eu preciso trabalhar mais, aqui já tá fluindo", então priorizar aquilo que precisa. E muitas vezes é isso aqui, ó, é andando e chorando, como ela Andando e disse. chorando. Andando e chorando, ó, vou ler até a frase dela final. "É andando e chorando que seguimos no propósito, pois para nós, sofrimento é dor, tristeza e lágrimas, mas para Deus é ferramenta de trabalho", como ela disse. E, às vezes, você tá sendo ali, tá endurecendo, tá sendo reticente, "Não, não, não vou deixar", e não deixa Deus trabalhar com aquilo que realmente vai vir com a dor, vai vir com o luto, e que você possa sair desse luto. Eu sei que não é fácil dizer, todas nós já É, vivenciamos o luto luto. não é o fim. Exato, mas tem um depois É, desse luto, né. é. Eu A quero vida não muito acaba com o luto, né? exatamente. Eu quero muito te agradecer pela participação, por tudo. Sei que é pouco para a gente contar de tanta história, mas fica aqui o convite também para você retornar quando tiver. Você não é daqui de São Paulo? Sou do Paraná. Do Paraná, ela já trouxe para cá pra gente. Então, quando tiver em São Paulo, em algum evento, ou quiser só visitar aqui a Não, gente, em fique à breve eu gostei vontade, de viu. escrever. Em breve a Ai, gente ai, escreve ai, outros. quando começa assim, olha, já viu, né, vem muito ô, Lígia, se prepara que esse é o primeiro de muitos, É. não é? Que Eh, bom, eu gostaria fica à de ter uma vontade. oportunidade, eu quero deixar aqui, você já falou do meu Instagram, né, o Ótimo, meu deixa o seu Instagram é contato. @fabi com y, ponto paranhos. E por que que eu estou falando do meu Instagram? O meu Instagram, ele foi criado literalmente para evangelizar. O propósito ali é falar de Jesus, é anunciar a palavra, é falar do evangelho, é fazer com que todas as mulheres se tornem apaixonadas por Jesus, assim como eu sou e assim como a minha família é. Então, todas as segunda-feira, às 10 horas da manhã, eu faço uma live de Uhum, oração. Eu faço uma live de oração, intercessão. Então, fica aqui o convite para todos participarem. E também eu tenho um grupo no WhatsApp que chama Devocional Mulheres Plenas, que eu trabalho com o Devocional Plenitude da Camila Vieira. Eu sou uma das que semeadoras, legal. eu sou uma das semeadoras da Camila Vieira. Então, eu também quero deixar o convite, né, para quem queira participar. Ali naquele devocional, a gente faz isso, a gente faz o Entre caminho de vocês. volta para a gente poder descobrir, né, o propósito que Deus tem com as nossas vidas e ser exatamente a mulher que o Senhor nos criou para ser. Eu quero agradecer não só a você,
né, que tá aqui gravando comigo. Agradecer A Eli. a Eli, muito simpática, muito obrigada, Eli. Agradecer a moça que me recebeu, a Joyce que me sim. recebeu, a Cláudia, que deu todo o suporte para nós. Gente, toda a Que equipe bom. da Chave Mestra. Eu agradeço, porque durante esse período que nós estávamos escrevendo, nós fomos muito acolhidas, e Ai, as que bom. dúvidas vieram, e sempre vocês muito dispostas, muito assim, rápido, sabe? Rapidinho já respondia pra gente, tirava as nossas dúvidas. Que Às vezes bom. eu via lá no grupo perguntas que já tinham sido sanadas antes e vinha a mesma pergunta depois. E vocês, Sim. com muita paciência, vocês sempre, né, nos assim, responderam. Sim. E agradecer a Maressa, né? Sim, A Maressa, né, que faz parte da na Chave, verdade que faz parte da Chave Mestra, mas fez parte muito da tua vida faz já. parte da Chave Mestra e tá lá no Paraná, lá em Maringá. E se não fosse por ela, eu não estaria aqui. Pois Então, é. muito obrigada por essa oportunidade, viu? E eu que, na verdade, agradeço em nome da editora, porque, na verdade, a oportunidade é a nossa de tê-los com a gente. Porque quando a gente fala de um livro, não é só mais uma história, como muitos acham, não. Em pleno 2026, a gente sabe que ainda tem muita gente que precisa ler, precisa se aprofundar mais. Nós estamos muito no Instagram, mas no sentido de conteúdos rápidos. Não, se aprofunde, mesmo no Instagram, no YouTube, onde você estiver. E outras redes, né, que a gente tem diversas aqui plataformas, utilize para crescimento, utilize para levar vida, utilize para tocar aí em muitos corações e muitas almas e muitas vidas, como elas estão fazendo aqui. Amém. Chamadas como Esther, ela vai não só para São Paulo, Paraná, não, vai para o mundo. Amém. E vai para muita vida que precisa de vida. Porque tem gente que não tem vivido, tem sobrevivido. E a gente sabe que tem muitas mulheres aí que estão precisando e o que Sim. você faz é lindo. Que esses testemunhos realmente Sim. venham edificar a vida de muitas mulheres, né? E vai sim. Eu quero te agradecer. Preciso ir embora, mas já deixo o convite, volte quando puder. E quem sabe já com o próximo livro, se não, enquanto tá escrevendo, já volta também. E a gente com certeza vai contar muita história ainda. Amém. Muito obrigada. Obrigada, viu? Débora. Muito obrigada. Obrigada. E vamos embora, Eli. Bora então, Eli, Joyce, todo mundo também. Eu também agradeço vocês porque vocês fazem acontecer junto comigo. E a todos da editora Chave Mestra que estão do outro lado, que trazem tantas histórias lindas. Maressa, um beijo para você também. E quanta gente boa aqui, de história linda que vocês trazem. Porque eu só fico aqui no término, né? Eu e a Eli, a gente tá aqui no podcast. Mas vocês aí, do pessoal do time comercial, é que encontram essas histórias lindas. Esses diamantes aqui e que com certeza vão para muita gente. Eu espero você no nosso próximo episódio e até lá. Tchau, tchau.